nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus irmãos no sacerdócio, meus irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos há 2 semanas da natividade de nosso Senhor Jesus Cristo e nos preparando para essa grande festa. Hoje a Igreja Ortodoxa comemora os santos que viveram antes do nascimento de Cristo. Os profetas e patriarcas do Antigo Testamento, os justos e piedosos que aguardavam com fé inabalável a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, antes de nós comemorarmos a encarnação, nós comemoramos os antepassados de Cristo. Então a Igreja nos leva misticamente a esse ponto de espera e de esperança pela vinda de Cristo. A história desses homens, patriarcas, profetas, sua luta, sua relação com Deus, nós podemos encontrar no que conhecemos como o Antigo Testamento, livro do Antigo Testamento. E um pressuposto importante que nós devemos assumir quando se trata de Antigo Testamento é que os profetas, os patriarcas, os santos do Antigo Testamento existiram e foram erguidos para dar testemunho de Cristo. A existência dos profetas é diretamente ligada à encarnação. É para isso que eles existiam. Eles eram parte da igreja, que já existia de modo místico naquele ponto. Eles eram conduzidos por Cristo, o Verbo ainda não encarnado. Então, falar de Antigo Testamento é falar de Cristo, não é falar de judaísmo. Isso é muito importante. Falar dos profetas é falar da igreja, é falar de ortodoxia, é falar de cura, é falar de oração noética, de purificação, iluminação, glorificação, não é falar de judaísmo. Isso é muito importante. E se nós falamos de ortodoxia, nós devemos ir aos santos da igreja sempre. As escrituras são lidas através dos olhos e mentes dos santos padres da igreja. E se isso é crucial para os evangelhos, quanto mais seria para o Antigo Testamento, que pode ser para alguns uma leitura um pouco intrincada. E lendo a interpretação dos santos padres sobre o Antigo Testamento, nós observamos muito rapidamente que eles sabiam dessa conexão íntima dos profetas com Cristo, o Verbo. Desse modo, os santos padres liam o Antigo Testamento procurando por Cristo, procurando pelas chamadas cristofanias, as manifestações de Cristo naqueles eventos relatados. Eles procuravam por Cristo ali, nessa leitura. De modo que, na sua leitura do Antigo Testamento, toda aquela escritura é um testemunho vivo e participativo da vida de Cristo. Cristo está ali ao alcance da experiência daqueles patriarcas e profetas. No Antigo Testamento, meus irmãos, Cristo se revelou como o anjo do grande conselho, o anjo do Senhor. Vejam, os santos padres identificavam o anjo do Senhor, o anjo do grande conselho, com Cristo, o Verbo pré-encarnado. Então, o anjo do Senhor que aparece a Abraão, Isaac, Jacó, que aparece em todo o Antigo Testamento, é Cristo. O anjo do Senhor que aparece a Moisés no Sinai é o próprio Verbo de Deus. Então, em uma leitura atenta, guiada pelos santos padres, nós encontramos Cristo no Gênesis, em Êxodo, Daniel, Ezequiel, Jó, Isaías, na voz que guiava aqueles profetas e na glória que retorcia os seus corações. Assim, desse modo, Cristo aparece a Abraão no carvalhal, Cristo, o Verbo pré-encarnado, aparece a Moisés no Sinai, Cristo luta com Jacó, é contemplado em visão por Ezequiel, é visto no trono por Isaías, este que é chamado pelos santos padres de o quinto evangelista. Cristo salva os jovens da fornalha em Daniel. Cristo é o Kyrios, o Senhor. Cristo é o Verbo e está presente em todo o Antigo Testamento. E é sua condução que dá o ritmo à história daquele povo. Sem ele, sem Cristo, sem a sua manifestação,
não existe Antigo Testamento, não existem profetas. Todas as páginas do Antigo Testamento dão testemunhos de Cristo. Assim sendo, todos estes homens, estes antepassados de Cristo, tiveram a experiência do Verbo pré-encarnado. Isso faz com que nós vejamos estes eventos não como puros milagres, porque o milagre não é pré-requisito para a fé. Nós devemos ver esses eventos não como milagres, mas como a manifestação esmagadora da glória divina. Por exemplo, a sarça ardente, ela não é um milagre. Ela não deixa de ser consumida por um evento miraculoso. Na verdade, ela não se consome, pois ela é revelação da glória divina, criada através do Verbo pré-encarnado. Então, nós percebemos que existe uma diferença crucial no modo como a ortodoxia engaja sua leitura no Velho Testamento. O ortodoxo lê essas escrituras junto dos Santos Padres, é claro, mas de um modo sacramental. O ortodoxo lê as escrituras como parte da sua experiência de fé, é parte da sua existência. É uma leitura viva, ainda que não exista uma idolatria das páginas da Bíblia enquanto uma obra de capa a capa. E ainda que nós não fechemos a experiência divina naqueles eventos descritos nas Escrituras. Nós experimentamos a Cristo na Igreja Ortodoxa, onde o Espírito se move dinamicamente em suas entranhas. Essa experiência acaba excedendo as Escrituras, mas mesmo assim as Escrituras são parte fundamental da experiência ortodoxa. Mas vejam, não como uma obra histórica, mas como exemplo vivo da possibilidade de santificação do homem. Um exemplo vivo de purificação, de iluminação e da glorificação do ser humano. É assim que um ortodoxo lê as Sagradas Escrituras, especialmente o Antigo Testamento. Então, nós devemos voltar os nossos olhos para outro fato. Nós comemoramos estes santos homens aqui, às portas da encarnação de Cristo, porque eles não somente apontaram para essa encarnação, eles não simplesmente anunciaram a Cristo, eles experimentaram a Cristo, eles conheceram o Verbo de Deus em sua manifestação pelos séculos, eles passaram pela purificação e iluminação do nous, eles se tornaram aptos a contemplar a glória divina, a contemplar a luz incriada. Eles não ouviram simplesmente a voz de Deus, eles experimentaram a Deus em glória. Isso faz toda a diferença, meus irmãos. E assim, encontrando e experienciando a Cristo, a igreja nos conduz pelo Antigo Testamento. Por isso, é importante que nós nos afastemos das interpretações estranhas à mentalidade da igreja. A linguagem moderna, acadêmica, cria uma fratura entre as Escrituras e a vida da igreja, tornando a narrativa bíblica letra morta. Isso acontece pois essas interpretações focam na satisfação e acomodação do intelecto humano. Elas não contemplam a cura do homem. E as Escrituras devem ser lidas através da experiência da igreja, que tem o objetivo como a cura do homem e a sua união com Deus. Portanto, por mais tentador que possa parecer essa busca pelas interpretações acadêmicas mais modernas, é preciso, na linguagem de São Gregório de Palamas, esmagar a serpente do nosso intelecto para que nós entendamos as Escrituras de modo correto, sobretudo o Antigo Testamento. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu peço a vocês, conheçam a nossa fé, valorizem a nossa fé, não desonrem a nossa fé a misturando com qualquer outra coisa. A ortodoxia é o verdadeiro caminho que os profetas anunciaram. Eles viveram e morreram para anunciá-la. Respeitemos isso e que suas vidas nos sirvam como aprendizado. Que esperemos, meus irmãos, a Cristo em sua segunda vinda com a mesma esperança inabalável que os profetas aguardaram e anunciaram a Cristo. Que aceitemos o ódio do mundo e a perseguição como eles aceitaram. Aceitemos a crucificação do nosso ego como eles aceitaram. Estes homens, estes profetas, estes patriarcas,
Eles viveram o mistério da cruz, que é um mistério que percorre os séculos, antes mesmo da encarnação, através dessa experiência de Cristo que eles tiveram. Aceitemos nossa cruz também, que achemos o caminho de nosso coração em oração, como fez Elias. Jejuemos como eles jejuaram. Aliás, nós estamos no meio do jejum da natividade. Dá ainda tempo de começar a jejuar. Jejuemos. E lembremos que temos uma vantagem agora, porque estes homens viveram em um tempo onde a luz ainda não havia cortado a história. Nós que vivemos pós-encarnação, podemos experimentar a Cristo em sua Santa Igreja Ortodoxa. Nós podemos comungar do seu corpo e sangue, nós podemos invocar o seu nome incessantemente em nossos lábios e corações. E foi por essa possibilidade que os profetas viveram e morreram. Não deixem que ninguém nos engane. Eles são parte da igreja. Eles viveram e morreram por isso. E é por essa verdade que nós devemos, do mesmo modo, viver e morrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.